Os engasgos do bebê são muito comuns. Podem ser nos primeiros dias de vida, durante as mamadas, podem ser golfadas com o bebê dormindo ou ele pode engasgar com alimentos. Hoje eu vou falar tudo sobre engasgos, como prevenir, o que fazer, logo após a vinheta. Nós temos alguns tipos de engasgos presentes nos bebês e nas crianças. E muitas vezes, ainda na maternidade, as mães percebem que o bebê engasga muitas vezes até com líquido amniótico, que é aquele resto de líquido de parto que fica na barriga do bebê. E nesses momentos as mamães ficam muito desesperadas. Só que no hospital a gente tem a equipe de berçário, tem médicos de plantão que sempre vão ajudar vocês. Mas quando a gente vai para casa tudo fica mais difícil, não é verdade? Por isso que eu vou falar algumas dicas importantes. No engasgo parcial, que é quando o bebê fica meio com o líquido indo e voltando, o que a gente tem que fazer é pegar o bebê mais em pezinho e esperar ele chorar. Por quê? Quando a gente levanta o bebê assim, e ele só tá assim, meio engasgado, um pouquinho rouco, choramingando, a hora que a gente levanta o bebê dessa forma, ele consegue engolir e passa o engasgo. É normal ele chorar depois, aí a gente acalenta o nosso bebê naturalmente. O maior problema e o que mais assusta é o engasgo total, que é quando o bebê não consegue tossir, não consegue chorar e começa a ficar roxo. E aí é lógico que a gente vai pedir ajuda. Muitas mães vão ligar para o SAMU, para os bombeiros. É sempre bom ter esses telefones em casa, inclusive. Só que a gente precisa dar o primeiro atendimento ao nosso bebê. E se a gente conseguir manter a calma, é simples. Primeira coisa, nós devemos estar sentadas e colocar o bebê virado de barriga para baixo. As nossas mãos têm que estar posicionadas de forma a segurar a barriga do bebê e a boca aberta. E o bebê sempre nessa posição, mais deitado de cabeça para baixo. Naturalmente, a gente vai dar 5, como se fossem palmadas, espalmadas nas costas do bebê. A gente não deve fazer com muita força, mas também não é um carinho, como se fosse um tapa delicado. Depois dessas 5 manobras, a gente vira o bebê e a gente faz massagem com compressões no tórax dele. Normalmente, nesse momento, o bebê já coloca para fora. Aí a gente ajuda ele a colocar. Se tiver alguma coisa para o lado de fora, com um paninho de boca, a gente pode limpar. E mais uma vez, a gente acalenta o nosso bebê. O mais interessante é que muitas vezes após isso, o bebê quer mamar de novo. E tem bebê que engasga no peito quando a mãe tem muito leite. Esse bebê, ele se autodesengasga, porque ele mama, dá umas engasgadas e volta a mamar de novo. Então isso é muito importante nos cuidados com o nosso bebê pequeno. Quando nós temos uma criança maior de 1 ano que engasga, aí a manobra é diferente, porque essa criança ela já fica em pé. Então, o que nós temos que fazer é ajoelhar para nos posicionarmos numa altura boa para a criança e é uma manobra que a gente comprime aqui a criança e muitas vezes ela vai botar para fora o pedaço que ela tinha engolido. O que é importante aqui é que se vocês conseguirem ver o que a criança tem na boca, com o dedo mindinho a gente pode conseguir tirar. Mas se a gente não conseguir ver, não tentem pegar, porque a gente pode empurrar o alimento e aí sim ele ir para o pulmão e fazer mal à criança. Outras coisas importantes que a gente precisa saber é sobre a criança que está alimentando e que também pode engasgar. Posição de criança comer é sempre sentada. A gente não anda pela casa atrás da criança. A criança tem que estar sentada na cadeirinha adequada, com o cinto de segurança da cadeira e os alimentos. Alimentos com pedaços grandes são perigosos para o bebê. Nós devemos amassar e depois deixar pequenos pedaços conforme o desenvolvimento da criança a partir dos 6 meses, quando a gente faz a introdução alimentar. Algumas frutas a gente deve ter cuidado na hora de oferecer, por exemplo, a uva.
A uva nunca deve ser oferecida inteira e a gente deve cortá-la de comprido para dar para o bebê. Aí dá uma metade de cada vez. O tomate cereja, o ovo de codorna, isso tudo deve ser cortado de comprido. É outra coisa importante. Salsicha, que a gente nem deve dar para os nossos bebês, mas é risco de engasgamento. Pipoca, gente, pipoca é muito perigoso por causa daquele milhozinho que fica e tem risco de engasgar. Alguns alimentos como as oleaginosas, as castanhas, as nozes, as uvas passas desidratadas, todos são alimentos que têm risco de engasgo. E tem um que é muito perigoso e que nós pediatras já orientamos para não dar para as crianças, que são as balas, tanto as balas de puxa-puxa quanto as balas duras, os pirulitos e os chicletes. O risco de engasgamento é muito grande. No pirulito, ele ainda pode se soltar do palito e a criança aspirar. Então, gente, seguindo essas dicas e seguindo essas orientações, vocês não vão passar aperto, vai ficar tudo bem com seu bebê. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre este assunto ou sobre outros, eu estou aqui para responder. É só deixar a pergunta nos comentários, ok? Obrigada!